Você lembra dessa questão de física do Enem 2024? Era uma questão que tinha cara de assustadora, mas no fim ela era tranquila. O assunto é efeito Doppler. E ela tem tudo a ver com o barulho que fazem os carros de corrida. Lembra que ele é diferente quando o carro tá chegando e quando o carro tá indo? Quando ele tá se aproximando de quem tá escutando e quando ele tá indo pra longe de quem tá escutando? Pois é, o que acontece é que quando existe um movimento relativo de aproximação entre o emissor dessa onda sonora, que não necessariamente precisaria ser uma onda sonora, mas a gente percebe mais para ondas sonoras, e quem está ouvindo, a frequência aparente que esse observador escuta é maior do que a frequência que tinha aquele som de fato. É como se as ondinhas ficassem comprimidas assim na região em que existe essa aproximação. Enquanto que se existe um movimento relativo de afastamento, então para a pessoa lá do outro lado, a frequência aparente é menor do que a frequência real. Então, quando o movimento é de aproximação, o som fica mais agudo, de frequência maior, e quando o movimento é de afastamento, o som fica mais grave, frequência menor. A questão de 2024 falava sobre 2 vezes esse efeito acontecendo. Primeiro, para uma ambulância que estava se aproximando de uma pessoa. E na primeira parte, ele queria saber como a pessoa percebia o som durante a aproximação dessa ambulância. E a gente tinha que lembrar que a aproximação, a frequência era maior, então a pessoa perceberia o som mais agudo. E a gente ficaria em dúvida entre a letra B, a C e a D. Na segunda parte, ele fala que essa pessoa estava com um radar e esse radar ia emitir uma onda de rádio que seria refletida por essa ambulância. E aí ele queria saber como era a frequência da onda recebida de volta pelo radar. E com a onda de radar, onda eletromagnética, acontece exatamente o mesmo efeito. Lembra que eu falei que não precisa ser necessariamente onda sonora? Então, como o movimento é de aproximação, a frequência recebida, que é a refletida pela ambulância, vai ser maior do que a frequência que tinha sido emitida pelo radar de fato. Ele disse que a frequência recebida chama FR e a que tinha sido emitida era FO. Então, FR tem que ser maior do que FO, que é exatamente o que diz a alternativa D. E olha só que interessante, no Enem 2016, que foi o último naquela divisão diferente de conteúdos, a gente teve 2 questões sobre efeito Doppler. Uma delas era essa 49, dá uma pausa, tenta fazer. Ele queria que a gente encontrasse qual gráfico representa melhor a frequência detectada por um observador de alguma coisa que está se mexendo ali ao passar por ele. No caso, uma ambulância, de novo. Como o observador está para a direita daquilo acontecendo, a gente tem primeiro uma aproximação e depois que a ambulância passa por ele, um afastamento. Então, no começo, a gente tem uma frequência maior e depois uma frequência menor, que é exatamente o que diz a letra D. E na mesma prova, a gente teve essa questão aqui também, podem tentar fazer, em que ele falava de um morcego detectando o sinal refletido por uma mariposa, exatamente a mesma ideia da questão do radar. E ele fala que a mariposa estava se afastando. Se ela estava se afastando, a frequência que ele vai receber de volta é menor, porque tinha um afastamento, né? Então, a gente precisa procurar a alternativa que fala sobre frequência diminuída. E o tempo de retorno vai ser aumentado, porque é para a onda bater e voltar, né? Então, se você está se afastando, vai demorar mais para voltar. Que é exatamente o que diz a letra A. E aí, gostou de efeito Doppler? Pode cair no Enem 2025, que agora você vai acertar. Já segue a gente para não perder nenhuma outra dica rápida de física.